Boa noite, vai entrando nessa live que eu vou só escrever aqui reprogramação mental com Victor Aguiar. Hoje receberemos, olha Débora, bem-vinda, Victor Aguiar. Doutor Victor Aguiar, publicar aqui. Agora eu vou fixar o comentário. Vamos lá, vai entrando. Opa! Hoje eu consegui. Débora na escuta, mudou o visual, mudei. O que vocês acharam do meu visual aqui? Ó, o Victor entrando aqui. Só deixa eu fixar esse comentário. Como é que eu faço? Eu clico e seguro, né? Opa, estão dando coraçãozinho aqui. Bem-vindo, Victor. Será que eu vou ter que escrever de novo? Como é que eu fixo? Vai entrando nessa live. Hoje vamos conversar com Victor Aguiar. É porque o cabelo estava me incomodando e eu não posso sair, não posso ir na rua para cortar o cabelo. Então eu raspei. Eu mesmo raspei. Minha esposa me ajudou. E aí... Novo visual. Eu quero fixar esse comentário aqui. Reprogramação mental com Victor Aguiar, tá? Então deixa eu chamar o Victor. Vai entrando nessa live, que hoje temos uma live muito especial com Victor Aguiar. Boa noite! Como você está, Victor? Gratidão por... E eu tô melhor ainda que eu tô me sentindo homenageado por você. Olha só, tá vendo aqui, ó? Hoje foi o dia, assim, de... Cara, tava me incomodando o meu cabelo grande, assim, as pessoas que estão acompanhando a live viram. Opa, olha aí a Carol chegando, bem-vinda. Oi, Carol, tudo bem? Com uma cabeleira, cara, que eu precisava dar um jeito nisso. Eu precisava dar um jeito nisso e assim, com essa onda de coronavírus, eu preferi fazer isso em casa, na segurança, não precisava ir pra rua. E aí a Tati me ajudou, minha esposa, e estamos os dois aqui, ó. Eu me lembro vagamente dessa sensação de sentir o cabelo incomodando, assim, cabelo pesado. Me lembro vagamente, faz muitos anos. Mas não tem problema, isso aí é tranquilo. É tranquilo, é tranquilo. Mas sabe que eu tô adorando ficar assim, cara? Porque tira um peso da nossa cabeça, assim, eu sou uma nova pessoa. Sou uma nova pessoa a partir dessa... Não é essa a motivação, né? Não é esse o tema do nosso bate-papo, né, hoje. Mas eu tenho o hábito de toda semana fazer esse corte radical. Já me habituei, acho que vai fazer 3 anos, mais ou menos. Ah, você faz semanalmente? Semanalmente. Uhum. Olha só. Eu tô fixando aqui o comentário para botar o Dr. Victor Aguiar. Nós falaremos hoje sobre reprogramação mental com o Victor. Então vai entrando na live, vai convidando as pessoas para entrarem nessa live. Eu tô apanhando aqui para fixar esse comentário. Não aparece o negócio, mas enfim. Foi. Apareceu aqui, apareceu o teu comentário. Mas eu não consigo fixar. Tem um jeito de fixar, né? Eu acho que aperta nele. Quem está assistindo aí pode me ajudar? Eu aperto e... Bom, mas foi. Então, as pessoas sabem que estamos aqui para falar sobre reprogramação mental. E Victor é meu amigo, tá? Nós trabalhamos juntos, inclusive, na mesma instituição. Mas eu vou pedir para você se apresentar para que as pessoas te conheçam, tá? Eu sempre gosto que você se apresente, porque daí você fala sobre a sua história, fala quem você é, para que quem não te conhece passe a te conhecer. E já agradecendo a sua presença aqui, Victor. Na verdade, é um grande prazer estar conversando com você hoje. Faz tempo que a gente conhece, faz tempo que a gente se conhece, faz tempo que a gente troca experiências, né? Você é um excelente profissional, tanto da área do design, quanto da área de consultoria, da área de coach.
com muitas e muitas horas de estudo, se aprofundou muito nesse tema, então é muito legal a gente trocar experiências, né? Assim, eu costumo dizer hoje que eu estou agora no meu terceiro ciclo profissional. Eu sempre fui uma Uau. pessoa da área de vendas e sonhava em ser um executivo de vendas, melhor, sonhava em ser um executivo, triei esse percurso e foi mais para a área de vendas e aí, de repente, em dado momento, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com treinamento e com ensino. Eu fui convidado a dar aula numa escola técnica, isso quando eu morava em São Paulo ainda, e aí eu me encantei pela área do ensino e falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, há uns 22, 23 anos atrás, mais ou menos, eu coloquei essa meta de migrar da área de vendas para a área do ensino, consultoria, treinamento. E para viabilizar esse plano, eu saí de São Paulo e me mudei aqui para Santa Catarina. Agora completou 23 anos. 23 anos que você está aqui? 23 anos. E felizmente, assim que eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando na área de vendas e para pagar as contas, vamos dizer assim. Mas fui aos poucos me encaminhando para a área do ensino, área de treinamento, e tive a felicidade de começar a dar aula aqui em Joinville, na Univille. Vou completar agora em maio 23 anos de Univille. 23 anos. 23 anos. E, em paralelo, comecei a dar treinamento, comecei a trabalhar muito com o Sebrae, e larguei a área de vendas, propriamente dito, né, de sair na rua com a pastinha na mão, né, e comecei a trabalhar só com a área de treinamento, ensino, consultoria. Porém, há pelo menos uns 4 anos, mais ou menos, eu retomei uma antiga paixão, porque eu sou administrador por formação, mas eu sempre sonhei em estudar psicologia. E é mesmo? eu até comecei a fazer uma graduação em psicologia, mas não continuei. E aí eu fui trabalhando, fui estudando, e aí, quando eu fui fazer o doutorado na PUC, em São Paulo, eu fiz um doutorado na área de educação, mas de psicologia da educação. E aí eu me reconectei com essa antiga paixão, me formei em parapsicologia e resgatei uma coisa que eu sempre tive vontade de trabalhar, que foi a área da hipnoterapia. Então, eu digo que eu estou no meu terceiro ciclo profissional, porque atualmente eu continuo como professor universitário, continuo dando treinamentos, palestras, mas tenho um consultório aqui em Joinville, onde eu atuo com a hipnoterapia principalmente, para o tratamento de fobias, para o tratamento de traumas, e com esse tema que a gente vai papear hoje, que é a reprogramação da mente. Uau! Então, assim, para que as pessoas possam entender, Vitor, o que é reprogramar a mente? Deixa claro para as pessoas, para elas entenderem o que é isso, né? Porque tem gente que escuta reprogramar a mente, mas o que quer dizer? Vai reiniciar? Vai aprender? O que é para você a reprogramação da mente? Na verdade é muito bacana quando a gente fala reprogramação da mente, porque o re significa mudar, refazer, restabelecer. Então é fazer novamente. Então, se eu digo que nós estamos reprogramando, é porque existe uma programação. Então, nós todos temos uma programação que em 95% do nosso tempo faz com que a gente haja automaticamente, sem que a gente perceba. O exemplo que eu já uso já há bastante tempo é aquela coisa, né, hoje. Se de repente a gente está conversando aqui, eu olho para baixo e percebo que meu tênis está desamarrado, eu consigo tranquilamente continuar conversando com você,
abaixar aqui, sem que ninguém perceba, e amarrar meu tênis. E falando Sim. com você. Por quê? Como eu estou procurando os comentários aqui. Pois é, eu tenho essa programação, eu tenho os movimentos que fazem com que eu consiga amarrar o tênis, eu tenho esses movimentos gravados aqui na minha mente. E isso, sem que eu precise pensar, eu consigo executar. Bacana. Tá. E é isso que nos trouxe até hoje aqui, como seres humanos. Já pensou se toda vez que você fosse almoçar, você olhasse para o garfo, para a faca e falasse, como é que eu uso esse negócio? Não, é automático. Você pega o garfo, pega a faca e continuamos conversando e você se alimenta. Então é isso que nos trouxe até aqui, até hoje. Tá. Só que o nosso grande desafio é que a mesma forma que nós temos essa programação em termos de movimentos, ações, nós temos essa programação em termos de comportamento. É aí que a coisa acontece, né, Vitor? É aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega, porque essa programação pode ser algo que te traz benefícios, que te ajuda, perfeito, e também pode ser algo que te prejudica, né? Você pode Exatamente. falar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Então, foi importante você trazer isso à tona, porque fica parecendo que termos uma programação é algo péssimo. Não, é algo muito bom. Como eu falei, é isso que nos mantém vivo e é justamente o fato da gente ter a programação, que é algo natural do nosso cérebro, que nos permite aprendermos coisas novas. Porque se a gente não conseguisse fazer isso, a gente ia ficar o dia inteiro em parafuso, porque, como é que eu faço e tal, e não ia ter espaço para coisas novas, certo? Então, eu tenho uma série de programações positivas, mas eu tenho também uma série de programações que, em dado momento, eu posso compreender que elas são negativas. E quando elas são negativas? Quando eu, por um lado, quero fazer uma coisa e a programação me barra. E é justamente esse conflito que a gente pode, por exemplo, chamar de ansiedade. É você querendo ir para cá e a sua programação te impedindo. E esse conflito, essa briga interna, gera, por exemplo, o que a gente pode chamar de ansiedade. E a gente consegue reprogramar a mente para que esse conflito entre eu quero uma coisa e a minha programação quer outra, a gente consegue reprogramar para que as duas caminhem na mesma direção? Com certeza. Existem Mas várias antes de... formas... Vitor, você está me falando que é possível, né? Mas antes de você responder o que a gente pode fazer para isso, eu quero que você que está assistindo, tá? Olha só, o Vitor vai falar aqui como que a gente pode reprogramar a mente para que você alcance os seus objetivos. Então, assim, ó, eu quero que você compartilhe com as pessoas que precisam escutar isso. Então, ó, primeiro clica aqui no coração se você está gostando desse conteúdo, ó, os coraçõezinhos já estão subindo aí, gratidão por isso. Legal. E clica aqui nesse avião e compartilhe com pessoas que precisam escutar isso, porque isso é muito rico, alguém que olha o aviãozinho aí, ó, a Débora já está falando, ó, olha o aviãozinho. Então, compartilhe com pessoas que precisam escutar isso, porque isso pode salvar vidas, né, Vitor? Não tem a menor dúvida. Bom, existem várias formas de você fazer a reprogramação da mente. Eu separaria em dois grandes grupos. As maneiras espontâneas e as maneiras não espontâneas. Então, maneiras espontâneas é quando você quer. Então, você vai buscar esta reprogramação. E maneiras não espontâneas é quando ela acontece, mesmo que você não tenha buscado isso. Vou dar um exemplo para você de uma reprogramação não espontânea. Uma pessoa que eu conheço, um fumante inveterado, a família toda de fumantes, melhor dizendo. Ele tinha a família dele é de fumante. E ele não, Sim. É isso? Não, todos fumantes.
Ele também, Todos fumante inveterado. Todos Tá. fumantes e ele um fumante inveterado. E ele tinha um carinho todo especial pelo irmão. E o irmão foi internado no hospital com efizema pulmonar. Uhum. E ele foi visitar esse irmão e viu o irmão num estado péssimo, Nossa. deprimente. Naquela situação de não conseguir respirar e tudo mais e tal, tal, tal. Uhum. Daquele dia em diante, ele simplesmente nunca mais fumou. Aquele impacto emocional foi tão forte, aquele impacto emocional foi tão forte, que ele nunca mais fumou. E quantas pessoas, por exemplo, a gente conhece, mulheres fumantes, que quando engravidam, param de fumar. E nunca mais volta. Às vezes nunca mais volta, ou durante a gravidez não fuma e diz assim, nossa, eu nem sentia vontade. Esse é um simples exemplo de reprogramação da mente não espontânea, ou seja, da mesma forma que a gente pode reprogramar não espontaneamente de forma positiva, infelizmente a gente pode também reprogramar de forma negativa. Exemplo, a vida inteira eu dirigi para cima e para baixo, sem nenhum problema, aí eu sofro um acidente, aquele acidente, por menos grave que tenha sido, porém, se ele foi impactante, aquilo reprograma a minha mente que eu não consigo mais dirigir. Olha como a mente funciona, né, Vitor? Com certeza. Então, são situações que são não espontâneas. E a gente está o dia inteiro exposto a isso. Aquele profissional, por exemplo, que trabalha num ambiente extremamente tóxico, né? Aquele ambiente vai sobrecarregando, 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 e sem que ele perceba, dali a pouco ele acorda de manhã cedo e fala assim, nossa, tenho que ir trabalhar. E ele Não nem aguento sabe mais. e ele nem sabe por que está sentindo isso. Então, só para citar exemplos de reprogramações não espontâneas. Não espontâneas. Mas também existe a reprogramação espontânea. Então, o que é a reprogramação espontânea? O primeiro passo é o verdadeiro desejo pela mudança. Você, como coach, eu, como psicoterapeuta da área da hipnose, né? Nós dois sabemos, né, Marco, que Sim. às vezes a pessoa senta na nossa frente e ela fala assim, por exemplo, a minha esposa pediu para eu vir aqui. Já começamos mal. Sim. Não foi ele que quis ir, né? Não foi ele que Alguém quis ir. decidiu por ele. Exatamente. Então, o primeiro e mais importante combustível para a reprogramação da mente é a verdadeira vontade da mudança. Feito isso, existindo a verdadeira vontade da mudança, o próximo passo é buscar ferramentas. E quando a pessoa está verdadeiramente determinada à mudança, ela consegue mobilizar dentro dela a sua energia para isso. Então, às vezes, cai um livro na mão, a pessoa lê esse livro e ela já, nossa, esse livro mudou minha vida. Ou então, a pessoa vai num culto, vai numa missa, ou seja lá qual for a sua denominação, e alguém fala alguma coisa e a pessoa diz assim, nossa, ele falou para mim, porque casa tão perfeito com aquele movimento da mudança, que às vezes já está tudo resolvido. Porém, às vezes é importante, se eu não estou conseguindo sozinho fazer isso, buscar a ajuda de um profissional, como você, como coach, por exemplo, ou como eu, psicoterapeuta, que vou trabalhar com terapias alternativas, como a hipnose, só para citar um exemplo, mas tantos outros profissionais, o psicólogo, o constelador familiar e tantas outras terapias que são possíveis.
Uau, eu estou até fazendo anotações aqui, Vitor, que está sensacional. Que legal. Que legal. E aí é possível, então, ter uma reprogramação espontânea. Então, você pode aplicar ferramentas para que haja essa reprogramação. Então, imagina que a gente tem esse caso que você falou, da pessoa que ela quer, primeiro o combustível é ela querer, né? Ela tem essa vontade. Primeiro de tudo, é o que a gente chama de atitude mental. Atitude mental. Ter a atitude mental da mudança. Então, ela tem a atitude mental da mudança, ela quer muito. Isso. E ela busca um profissional. E esse profissional vai aplicar uma ferramenta para reprogramar. E aí, por exemplo, qual é o resultado disso, Vitor? Olha, geralmente, quando a gente fala então de reprogramação, a gente pode fazer uma grande analogia, né? A gente pode fazer uma grande analogia com a área de sistemas, né? Então eu diria o seguinte: dentro do nosso programa, aquilo que está rodando na nossa mente, tem lá uma linhazinha, vamos usar o exemplo de novo do automóvel. A vida inteira eu dirigi, sofro um acidente, por menos traumático que seja, criou um impacto e hoje eu sinto, toda vez que eu pego a chave do carro, eu começo a ter palpitação, sudorese, minhas pernas parecem que travam. Então, o que aconteceu? Nesse acidente, a partir desse acidente, melhor dizendo, houve uma reprogramação não espontânea que tinha uma linhazinha no teu programa que dizia assim: dirigir é seguro. E por meio desse acidente, essa linha foi substituída e está escrito: dirigir é perigoso. Você não deve fazer isso, por exemplo. E a partir daí, o teu cérebro está rodando com essa programação. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar e mudar esse programa de novo. Eu tenho que acessar e mudar esse programa de novo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, no meu caso em específico, se você me permite, eu vou falar especificamente da hipnose. Tá? Sim, é pela hipnose que a gente quer saber. Vamos usar a expertise do convidado. Bacana. Então, como é que funciona a hipnose? A hipnose é um processo natural nosso. Tá? Vou até usar o teu exemplo, Marco. Você gosta de assistir filmes? Muito. Gosto muito de assistir, inclusive recomendo também para os meus coaches diversos filmes. Maravilha. Que tipo de filme que você gosta de assistir? Eu gosto de filmes evangélicos, assim, que tem uma mensagem, que tanto de Deus quanto uma mensagem de mudança. Esse tipo de filme, para mim, são os perfeito. Melhores. Então, veja só, você senta no sofá, ou seja onde for, bota o filme e você sabe que é uma história. Sim. E você sabe que não é verdade, porque é uma história. Tem atores, e tem representações, exatamente, e um roteiro, um diretor. E até seguindo o modelo normal do roteiro, você até sabe qual vai ser o final. Geralmente sim, porque eu já estudei sobre roteiros, então geralmente eu sei o que vai acontecer, eu sei qual é o conflito, eu já sei. Imagina. Como é que chama esse negócio? É a jornada do herói, né? Sim, tem toda uma jornada, aí eu sei qual vai ser o momento do clímax e a virada, a mudança. Exatamente. Apesar de você saber tudo isso, e você sabe tudo isso usando a sua inteligência, que é o seu racional, você se deixa envolver pelo filme e ele mexe com você. Ele acelera o teu coração, ele te leva às lágrimas muitas vezes, não é verdade? É verdade. Isso é hipnose? E às vezes até revendo o mesmo filme. Isso acontece. Isso é hipnose? Novamente. Isso é hipnose? Olha só. Isso é hipnose. Olha. Ok? A única diferença é que você, ao sentar ali no sofá e vivenciar tudo isso, você se permitiu. Ao mesmo tempo que às vezes você pode olhar para o lado e ter alguém do seu lado assistindo o mesmo filme e ele olha para você e fala:
que é isso? Por que ele está tão emocionado? Uau. Ele não se permitiu. Então, por isso que eu falo que o primeiro passo é sempre a atitude mental. E a hipnose, então, como eu falei, é natural do ser humano. Nós, como Sim. seres humanos, a gente se Ana permite Paula ser hipnotizado sem perceber ou percebendo. Uau! Olha, isso é novidade para mim. Então, quer dizer que eu assistindo um filme, mesmo sabendo da história, mesmo sabendo o que vai acontecer, quando eu me emociono, eu entrei em um estado de hipnose. Com certeza. Seja na leitura de um livro, seja ouvindo uma música que te remete, seja frequentando o culto, que você está lá com toda aquela energia, aquilo mexe com você, isso tudo é hipnose. Porque a hipnose é um estado natural do ser humano. Ora, o que a gente faz como hipnoterapeuta? Pega esse estado natural do ser humano e, através da conversa, da condução do processo, você leva a pessoa para aquele resultado desejado, mas utilizando-se, então, dos recursos da hipnoterapia. Na hipnoterapia, a gente pede para a pessoa fechar os olhos meramente porque a visão é um dos sentidos que mais compete com os demais. Mas nem necessariamente a gente não precisa estar com os olhos fechados para que isso aconteça. Por quê? Se eu estou assistindo um filme e estou hipnotizado, mesmo com os olhos abertos, a hipnose acontece. É possível. Uau! Então, como psicoterapeuta, o que eu vou fazer? Eu vou entender qual é o seu problema, o que te incomoda, por exemplo, e nós vamos buscar, no meu caso, tem várias técnicas, vamos buscar aonde isso começou e fazer um passo muito importante que se chama ressignificação. Então, vou dar um exemplo para você. Me dá um exemplo de ressignificação. Nós, como professores universitários, né, Ogê? A gente Sim. sabe quantos e quantos alunos nossos são excelentes alunos, têm um baita de um potencial, muito inteligentes, muito capazes, porém, na hora de ir lá na frente apresentar um trabalho, ele trava. Acontece muito. Acontece. O que aconteceu? Por algum motivo, em algum momento da vida, criou-se uma programação no cérebro dessa pessoa, ou na mente, né? Depois eu posso até explicar a diferença dos dois, mas criou-se uma programação no cérebro dessa pessoa, na qual está lá escrito no programa: ir na frente apresentar é perigoso. Vamos dizer assim, perigoso. Um exemplo? Um exemplo. Ir na frente apresentar, até... Olha os coraçõezinhos subindo aqui. Vai clicando no coração, você que está gostando desse conteúdo, porque quando você clica, você está informando para o Instagram que esse conteúdo é um conteúdo de valor. E aproveita e compartilha com outras pessoas clicando no aviãozinho também. Desculpa te interromper, Vitor, mas Não, imagina, que é isso. É para incentivar. É bacana. Então, no teu programinha está escrito: ir lá na frente apresentar é uma situação que te traz algum desconforto. Mas, poxa, eu sou capaz, eu tenho conhecimento, eu consigo, e aí você usa da sua energia para ir lá e vencer esse desafio. E às vezes, vencer esse desafio é um preço muito grande. A pessoa vai lá e quando termina ela está esgotada, ela está acabada, né? Ela não aguenta já de tanta energia que ela demandou. Mas, voltando, tem lá no programinha, por algum motivo escrito: ir lá na frente apresentar é ruim. Maravilha. Então, nós vamos ter que achar aonde isso começou. E às vezes não necessariamente foi lá no primeiro ano do primário que você foi fazer uma leitura na frente das pessoas e alguém deu risada.
às vezes começou muito lá antes, por exemplo, quando você era um bebezinho e você presenciou uma situação que gerou esse programinha dizendo: se expor é ruim. E a partir daí você Olha. pensa, a partir daí você considera inconscientemente que se expor é ruim. E aí você vai ter dois comportamentos. Ou você vai sempre tentar enfrentar isso que te incomoda, e Tá. isso vai aos poucos te desgastando, te cansando, ou você, isso gera ansiedade, né? Ou Sim. você chega e fala assim: olha, hoje, e lá na frente para mim não dá. Eu não sirvo para isso. Só que no seu racional você sabe que isso não é verdade. E aí essa Uhum. briga interna de você desistir e não se achar preparado, muitas vezes pode gerar depressão. Uhum. Uau, Vitor. E assim, ó, existem pessoas que realmente me dizem, sentam no processo de coaching comigo e dizem: cara, eu não sei o que acontece comigo, mas parece que eu tenho uma trava, parece que eu tenho uma barreira e eu não sei te dizer qual é. E aí você está me dizendo que pode ser algo lá no passado, pode ser algo tanto da infância quanto da época de bebê mesmo. E Não, como, não só. como pode falar, mas a pergunta que eu ia te fazer é: como identificar esse momento? Como identificar esse momento lá no passado que está interferindo para o resto da vida dessa pessoa? Então, eu estou aqui no meu escritório. É uma sala relativamente pequena, vamos dizer assim. A memória que eu uso no dia a dia, digamos assim, ela está dentro dessa sala aqui. Eu acesso rapidamente. Porém, Uhum. tudo que eu passei na minha vida está na minha memória. Só que o que eu Tá. não vou usar, ou o que eu não estou usando, está lá no fundo, na churrasqueira, vamos dizer assim. Muito embora esteja Ah, lá, longe, aquilo lá interfere no meu dia a dia. uhum. Então, existem várias ferramentas terapêuticas, né? Eu tenho certeza que você, como coach, em muitos momentos de conversa com o seu coach, você foram Sim. lá conversando, e do nada a pessoa teve um insight e falou assim: pô, Marco, eu me lembro, sabe, que quando eu era pequeno, meu pai Uhum. sempre falava para mim: filho, você, olha, você é o lerdo, né? Você não consegue aprender. Você, alguma coisa assim, né? Sim, Sabe quem vários são, casos. sabe quem são os maiores hipnólogos do mundo hoje? Não, não faço ideia. Pai, mãe, médico, professor, pastor, padre. Em resumo, figura de Figuras de autoridade. autoridade. Sem dúvida. Oh, falamos juntos, né? Figura de autoridade. Então, né, você com a tua pequenininha, que bom que você vem nessa trilha de autodesenvolvimento já há muito tempo. E Sim. sabendo disso, eu sei que você jamais fala para ela qualquer palavra que a desmotive, a diminua, ou seja pejorativa para ela. Não é verdade? É verdade. Inclusive, a gente tem um momento que a gente vai para frente do espelho, eu e Maria Vitória e Aham, minha filha, né? E sim, aí eu falo assim, eu digo e ela repete, né? Eu falo: eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou uma princesa, eu sou. E vou falando palavras de afirmação, e ela vai repetindo, perfeito. ela vai gostando disso. Perfeito, Eu tenho perfeito. certeza que eu estou reforçando isso para que ela se fortaleça, para que ela se desenvolva, para que ela acredite no Isso. potencial que ela tem. Você está criando uma programação. Uau! Você está criando uma programação. Que talvez daqui a algum tempo vocês nem façam isso mais juntos, porém, tá lá.
está gravado. E tem uma linhazinha no programa que toda vez que ela for bater de frente com qualquer situação que não seja legal, aquela linhazinha lá dentro, no subconsciente, vai falar que ela é forte, que ela é uma princesa, que ela é isso, que ela é aquilo. Uau! É assim que a gente cria uma programação positiva, certo? Mas, voltando lá à tua pergunta, como é que a gente descobre o que aconteceu? Como é que a gente identifica nesse Exatamente. mar gigantesco? Como é que a gente vai encontrar lá? Então, por exemplo, no meu processo de hipnoterapia, eu utilizo muito a ferramenta da regressão. Então, eu faço uma indução hipnótica para a pessoa relaxar, e aí eu pego e vou conduzindo o processo. Então, eu digo, olha, existe dentro de você uma emoção que hoje te incomoda muito, que faz você não realizar os teus sonhos, que faz você não conseguir fazer tal coisa. Eu procuro amarrar muito com o aspecto emocional. E geralmente, quando a pessoa está realmente com essa bagagem emocional, essa emoção aflora. Ao aflorar essa emoção, eu continuo fazendo a condução e aí eu digo, então eu quero saber, eu quero buscar o primeiro momento da vida que você teve contato com essa emoção. E aí eu faço uma contagem regressiva e a pessoa espontaneamente vai lá, e aí eu faço perguntas aleatórias e a pessoa diz, eu faço perguntas aleatórias como, por exemplo, noite ou dia, dentro ou fora, sozinho ou acompanhado, qual a sua idade? E aí a pessoa diz, noite, dentro, acompanhado, 6 anos. E aí eu digo, falo com o Victor de 6 anos, o que está acontecendo? O que está te incomodando? Aí a pessoa fala, eu estou aqui na cozinha de casa e os meus pais estão brigando. E aí a gente pega o adulto e põe para conversar com aquela criança de 6 anos de idade que ainda está dentro dela, sofrendo, se achando, por exemplo, culpada por uma briga que os pais estão tendo, que é muito comum. Olha! Que é muito comum. E aí quando você faz essa ressignificação, essa criança é restaurada dentro da mente, dentro, é isso, Vitor? Dentro da mente do adulto? Exatamente. E aquilo que antes incomodava, deixa de incomodar. E aquilo que antes eu espontaneamente fazia, sem perceber o porquê, normalmente ele já deixa de acontecer. Uau! E aí, assim, ó, a pessoa tem uma mudança assim. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que, assim que termina o processo, já se sentem 100% diferentes, a tal da chave virou. E tem pessoas que até pelos estilos pessoais, elas até estão se sentindo diferentes, mas elas não querem acreditar, não porque ela não confia em você, ou não confia em mim, mas porque ela pensa assim, mas será que foi isso mesmo? E aí ela desconfia, né? Claro, né? Mas só para usar um exemplo para você, né? Uma das atividades que eu faço é o que a gente chama de cura rápida de fobia. Da mesma forma que a gente aprende rapidamente a ter medo de alguma coisa, a gente pode rapidamente aprender a não ter medo de alguma coisa. Então, esses tempos, eu tive lá no consultório uma mocinha, uma jovem, melhor dizendo, que tinha pavor, mas pavor de aranha. E ela mora no interior de Santa Catarina, numa casa, numa chácara. Então, assim, o que acontecia? O pai e a mãe saíam para trabalhar, saíam para fazer coisas, né? O pai é um comerciante, e vira e mexe tocava o telefone. Aí ele atendia, era a filha. O que foi, filha? Pai, eu tô aqui no banheiro, tô desesperado, tem uma aranha aqui em casa.
E enquanto esse pai não voltava para casa para, digamos assim, matar essa aranha, essa menina não saía do banheiro. Olha, chegava a ser tão forte assim que ela não conseguia. Claro, porque quando a gente fala de fobia, realmente é sempre algo muito forte, né? Ok, utilizando uma técnica que chama cura rápida de fobia, Tá. que é uma técnica de dessensibilização, antes da gente fazer a técnica, eu peguei o meu celular, vamos dizer que aqui seja o meu celular, né? Uhum. Conversando com a menina, conversando com ela, eu fiz como se estivesse mexendo no celular e busquei uma foto de uma aranha. E aí eu Tá. peguei e mostrei assim, o que você sente vendo isso? Naquele mesmo instante, ela ficou pálida, Tá. foi para trás na cadeira e Uhum. começou a transpirar. E ela dizia assim, não consigo nem ver, consigo nem ver. Ok. Hum. Fomos para o processo da hipnose, uma técnica chamada cura rápida de fobia, que inclusive é uma Tá. técnica que a PNL também tem. Uhum. E trabalhamos cerca de 30 minutos, ok? Voltamos. Eu disse para ela, como é que está se sentindo? Estou bem, tudo bem. Como é que é isso? Mostrei a mesma foto. Uhum. A pessoa olhou a foto, olhou para mim, olhou a foto, olhou para mim, deu uma certa risada assim, falou, eu disse, você não está entendendo, né? Ela falou, não, porque eu olho essa foto agora não me diz nada. Eu sei que é uma aranha, eu Uau. sei que eu tinha pavor, mas agora, né? Deixo ser bem claro, a atitude mental é o combustível inicial. Se a pessoa Uhum. não quiser, não vai acontecer nada. Sim. Mas Sim. Ela isso queria, é né? ela queria, isso é um exemplo de reprogramação da mente. Uhum. É um exemplo. Uhum. Uau, cara, sensacional. Uma mudança instantânea, assim, né? Com Nós certeza. estamos aqui com 42 minutos, Vitor. O papo está muito legal, muito bacana. E estou aprendendo muita coisa, inclusive anotando aqui. E eu queria que as pessoas fizessem perguntas, tá? Então, você que tem alguma dúvida sobre reprogramação de mente, cura de fobias, hipnose, pode escrever aqui embaixo. E enquanto a gente tem sempre um delay, né, entre o que eu falo e o que as pessoas fazem aí, então enquanto as pessoas vão escrevendo suas dúvidas, eu quero fazer uma dúvida que eu recebi na caixa. Hoje à tarde eu abri uma Sim, caixa de aham, eu perguntas vi. e eu achei interessante essa pergunta que a pessoa fez, tá? E eu quero até uma dúvida que eu tenho, inclusive. A pessoa perguntou se a alimentação que você tem, se você come determinados alimentos ou diferentes alimentos, pode interferir na reprogramação mental. Eu diria que na reprogramação mental, não, mas eu diria Tá. que na forma como o seu cérebro funciona, com certeza interfere. Por Na quê? forma como o cérebro Porque funciona? na forma como o cérebro funciona. Por quê? Porque nós somos um corpo único, né? Mente e corpo é uma coisa só. O que Uma a coisa gente só. pensa, a gente sente. É automático, certo? Tá. Durante muito tempo, eu falava para você que eu trabalhei bastante tempo na área de vendas, na área de Sim. treinamento, né? Dei muito treinamento de atendimento ao cliente. E Uhum. eu dizia sempre assim: aquele dia do mês, ou aquela semana, ou aqueles dias do mês que você sabe que vão ser pesados, né? Que você vai ter muito trabalho, vai ter que lidar com clientes complicados, clientes difíceis. Naquele dia em Uhum. específico, cuida da tua alimentação. Por quê? Porque Hum. teu corpo tem uma energia limitada.
Nós temos que entender o nosso corpo como uma pilha que tem uma energia limitada. Está chegando o final do dia, de noite, a tua energia está acabando, você tem que descansar. Teu corpo faz com que isso aconteça. Beleza. Sim. Então, veja, eu vou despender muita energia para conseguir dar conta daquela demanda de atendimento, daqueles clientes difíceis e tal. Ora, se eu vou demandar muita energia para isso, vai faltar energia para outras coisas, como, por exemplo, o teu processo digestivo. Então, se eu como algo super pesado que está lá no meu estômago e eu preciso da energia para fazer os movimentos da digestão, mas ao mesmo tempo eu estou roubando essa energia para poder ficar atento e dar conta do atendimento, de lidar com o cliente, eu vou colapsar o meu corpo. E às vezes por isso é que eu tenho indisposição, por isso que às vezes eu termino o dia e parece que está tudo parado aqui dentro, é porque a minha alimentação foi inadequada. Eu sou um praticante de meditação já há pelo menos 3 anos, faço isso 3 anos? diariamente, 3 anos. Faço isso diariamente, a minha primeira atividade é logo de manhã cedo. E por que logo de manhã cedo? Porque é o melhor horário, você está em jejum, não tem nada buscando ou puxando a tua energia lá para baixo, e você consegue, com isso, canalizar a tua energia aqui para cima. Tá? Então, a alimentação é um fator que interfere no funcionamento do cérebro. No processo de reprogramação, talvez não. Ótimo. E antes de eu passar para a próxima pergunta, você que está assistindo essa live, você que está gostando desse conteúdo, a melhor forma que você pode nos agradecer é você tirar um print dessa tela, tira um print dessa tela e compartilha no seu Stories, no seu Stories aí do Instagram, qual foi o aprendizado que você teve, qual foi a ficha que caiu, qual é o conteúdo que mais te marcou. E marca lá, @marco_og e @Victor Aguiar Mentoring. É esse o seu Instagram, né, Victor? Isso, exatamente. E, inclusive, se você ainda não segue o Victor, segue lá. E se você é seguidor do Victor e ainda não segue o Marco OG, segue lá, @Marco_OG. Tá? Então, a melhor forma de agradecer é tirar um print da tela e marcar nós dois no Stories e compartilhar o conhecimento que você aprendeu. Tem uma pergunta que o Dom Rafael fez aqui. Ele queria que você falasse um pouco mais sobre crenças limitantes e como que a reprogramação mental pode superar essas crenças limitantes aí e ressignificar. Então, veja, na hipnoterapia, eu particularmente, na hipnoterapia, a gente gosta de chamar de senso de autoproteção, tá? Porque, na verdade, quando eu falo de crença, não que esteja errado, é aquela questão de entendimento de cada área tem um entendimento de alguma coisa, né? Quando eu falo de crença limitante, fica parecendo uma coisa negativa, mas na verdade não é negativo, o que o teu cérebro quer é te proteger. Então, por isso que a gente fala de senso de autoproteção. Em resumo, senso de autoproteção. Tá. Se eu não consigo ir lá na frente e apresentar alguma coisa, não é porque eu tenho uma crença limitante que eu não consigo fazer isso. É porque eu tenho uma programação na minha mente que entende que ir lá na frente apresentar alguma coisa pode gerar uma situação que eu não vou gostar, que não vai me fazer bem, e assim por diante. Tá. Então, o importante é o entendimento de que aquela crença limitante ou aquele senso de autoproteção, nesse momento, não está sendo legal para aquilo que você quer. E se não é legal para aquilo que você quer, beleza, então vamos buscar uma forma de mudar isso. Então, por exemplo, o medo é uma crença limitante? Não. Nós precisamos do medo. Se a gente não tiver medo, a gente sobe no alto do prédio, vai lá na beirada e corre um risco danado. O problema é quando esse medo, ele nos paralisa.
Impede você de alcançar o seu objetivo, né? Aí... Impede você de alcançar esse seu objetivo. E aí, por exemplo, vai fazer um trabalho com o G e definir claramente valores e propósitos, e você vai entender que, por exemplo, um dos teus valores é, no meu caso específico, é segurança. Então, a segurança para mim é uma crença limitante? Não. Segurança para mim é uma coisa que eu valorizo e que eu entendo que algumas coisas eu não vou fazer mesmo, porque eu valorizo a segurança. Agora, eu tenho que ver em que medida essa segurança me impede de fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer. E se for o caso, eu vou trabalhar para um melhor entendimento dessa segurança, para que ela não me impeça de fazer o que eu tenho vontade de fazer. Uau, é isso aí, porque tem muita gente que imagina que crença limitante, a própria palavra, né, crença limitante já traz um sentido pejorativo para a palavra, e em termos de PNL, né, ou de programação neurolinguística, todo sentido pejorativo já te traz aquela, né, você não quer mexer com isso, não quer se aproximar. Exatamente. E muito interessante você entender como o senso de autoproteção, porque você tem uma nova interpretação sobre aquilo, e você passa a entender, não, peraí, isso aqui me segura aqui nesse momento, eu posso ter alternativas para superar, para deixar isso de lado, para focar naquilo que vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Então, passa a ser um processo muito mais saudável, né? Exatamente, exatamente. É que nem aquela história, né, Rogério? Vamos pegar lá um investidor, um empresário, né? Eu sei que você tem vários dos seus coaches que são empresários. Ele tem lá um capital para investir, né? Ele tem lá um capital para investir e surgem várias oportunidades dele investir e ele fala assim, não, eu estou procurando um investimento que me dê mais segurança. Sim. Alguém olhando de fora, que tenha um perfil um pouquinho diferente, pode falar assim, nossa, ele não vai para frente porque ele não se arrisca. Então, para aquele, a segurança é uma crença limitante. Para esse, a segurança é o senso de autoproteção. Então, se eu quero enxergar talvez de uma forma negativa, é crença limitante. Se eu quero enxergar de uma forma positiva, mesmo entendendo que às vezes não é do jeito que eu gostaria, é o meu senso de autoproteção. Concordo plenamente. E, Vitor, se as pessoas quiserem te procurar para fazer um processo terapêutico, um processo de hipnose, como elas podem fazer para te encontrar, Vitor? Bom, eu te agradeço essa oportunidade de estar falando para as pessoas que também te seguem, né? Eu atendo aqui em Joinville, tenho um consultório aqui, e as pessoas podem falar comigo ou pelo próprio Instagram, ou eu tenho o meu site, que é mentoringdamente.com, tenho minha página no LinkedIn. Isso, tem minha página no LinkedIn, mas no meu próprio Instagram tem o meu número de WhatsApp, e eu fico super à disposição das pessoas que queiram bater um papo, tirar uma dúvida, porque eu sei que tanto você quanto eu temos como filosofia estarmos contribuindo para o crescimento das pessoas, ajudando as pessoas e fazendo com que elas tenham melhores resultados, né, Eugênio? Certamente que sim. Inclusive, a gravação dessa live é justamente para distribuir gratuitamente o conteúdo do mais alto valor. E deixa eu falar para você que está assistindo que eu fiz o convite para o Vitor ainda essa semana e ele já topou na hora e ele está super à vontade aí para colaborar, para contribuir com esse conteúdo do mais alto valor. E assim, eu admiro muito você, Vitor, e te agradeço muito por estar aqui conversando com você. E nós temos ainda 6 minutos, Vitor. Então, que mensagem final você quer dar? Porque o Instagram ele barra depois de 1 hora, né? Sim, então, que mensagem final você quer dar para pessoas que estão interessadas em reprogramação mental e querem utilizar a reprogramação mental para serem mais felizes? Deixa eu ver aqui para falar rápido, né? Tem uma mensagem que eu gosto muito de passar, que é a seguinte, Eugê. A realidade, ela não existe. A gente cria a realidade.
Uau. Ou seja, de repente vamos imaginar que a quarentena acabou e você pode circular livremente e você fala, nossa, amanhã eu vou dar um pulo lá na praia. E você pega a estrada e no meio do caminho o tempo começa a ficar escuro, começa a chover, um vento frio, e você na estrada já falando, nossa, tá vendo? Toda vez que eu tenho uma oportunidade acontece isso daí, o tempo fica feio e tal. Mas você não desiste, de repente está já chegando na praia, e você chega lá na beira da praia, para o teu carro e aquele tempo feio, aquela chuva, aquele vento frio, e você dentro do carro, bravo com você mesmo, bravo com tudo e tal, não sei o que lá, e você olha lá na frente, lá na beira da água, tem umas crianças brincando, e elas entram na água e saem da água, e dá cambalhota e brinca, e aí eu te pergunto, a praia é a mesma, o céu escuro é o mesmo, a chuva é a mesma, o vento é o mesmo, mas a realidade é diferente. Para aquelas crianças, tá super bacana. Para você, tá super ruim. E aí eu te pergunto, o que será que aconteceu na tua vida de tão ruim que tudo é ruim? Então, se você quer reprogramar a tua mente, a atitude é sua. A atitude mental é o início de tudo. Sensacional, Vitor. E a gente ainda tem um tempinho aqui, agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você falou sobre a percepção da realidade, é feita sobre... Cada um tem a decisão, né, de perceber a realidade de uma maneira ou de outra. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, nós somos possíveis de alterar a realidade que está à nossa volta? Você acredita nisso e como a gente pode fazer? Não tem a menor dúvida. Depende do teu olhar para aquilo que está acontecendo. Então, Viktor Frankl, né, já dizia lá na Segunda Guerra... Isso, já dizia lá na Segunda Guerra Mundial. Quem sobreviveu nos campos de concentração é porque tinha um propósito, queria buscar alguma coisa, né? Se você assiste um filme clássico, também sobre campo de concentração, que o pai fazia brincadeiras para distrair o filho, né? Ah, o italiano lá. Isso, agora me fugiu o nome, você vai ver. Então, a gente cria essa realidade. Não é você ser alienado e não ligar e não considerar o que está acontecendo. Não, é você ter claro como você quer ver as coisas. Se você quer olhar só para os problemas, ou se você quer olhar para o lado bom e para as oportunidades. É atitude mental hoje, tudo. A vida é bela. A Patrícia Magalhães aqui está contribuindo. Obrigado, Patrícia. A vida é bela. Exatamente. Do Roberto Benigni. Roberto Benigni, esse é o nome do filme, exatamente. E que frase para a gente chegar ao final, né? A vida é bela. E cabe a você. Sabe que eu tenho um amigo meu lá de Joinville, né, inclusive aí onde você mora, Vitor, que eu fiz uma reunião com ele e ele me falou o seguinte, daí ele falou, ô Gia, você quer um café? Eu falei, quero. Aí veio a moça para trazer o café para nós, aí ela trouxe o café, ela falou, e você quer com açúcar? Aí eu falei, não, eu tomo sem nada. Aí perguntou para ele, e você quer com açúcar? Ele falou, não, de doce já basta a vida. E, cara, eu achei super bacana isso, porque ninguém fala isso, né? E interessante porque de doce já basta a vida. Então ele entende que a vida é doce, a vida é bela. E depois daquilo lá, eu sempre repito isso aqui. De doce já basta a vida. Legal. Bom exemplo. Muito bacana. Então, gratidão, Vitor, mais uma vez. Só posso agradecer e, mais uma vez, dizer a profunda admiração que eu tenho por você. E quem quiser fazer uma sessão de hipnose ou de mentoring com o Vitor está à disposição. E vai lá, segue o Vitor, clica no coraçãozinho aqui, compartilha com outras pessoas, porque mesmo estando no final da live, a pessoa pode assistir que vai estar no gravado. 28 segundos para você dar a sua despedida, Vitor. Rogê, muita gratidão pelo teu convite. Para mim é um grande prazer estar com você. Muito obrigado. Tudo de bom para você. Vai ficar gravado 24 horas, então tira o print da live,
e marca @marco_og e @Victor Aguiar